Eu não tenho a menor dúvida de que uma das maiores dificuldades dos alunos é em escrever bons parágrafos de desenvolvimento e construir argumentos fortes para gabaritar a competência 3 da redação do Enem. E talvez essa seja uma dificuldade sua. Por isso, eu trouxe esse vídeo em que eu vou te explicar como escrever argumentos fortes na redação do Enem. E para falar sobre esse assunto, eu preciso falar sobre organização. Afinal, a organização pode te levar a seguir uma estrutura de texto, uma estrutura que funciona, é claro, e te levar a gabaritar e acertar mais pontos na redação do Enem. Isso também vale para a argumentação, já que dentro do parágrafo de desenvolvimento, é importante que você siga uma linha de raciocínio, já que todo parágrafo precisa ter a noção de início, meio e fim. E não faltam por aí estratégias argumentativas que vão prometer a organização para que você consiga construir argumentos fortes. Mas eu preciso te dizer que a estratégia argumentativa que você deve usar é a estratégia argumentativa que funciona. E baseada na análise das redações nota 1000 do último Enem, a principal estratégia argumentativa usada é a de causa e consequência. E existe um porquê para isso. Ela é mais fácil de acertar dentro da redação do Enem e também ela é mais simples para o aluno para que ele consiga seguir um passo a passo e construir um argumento forte. Por isso, eu vou te passar aqui uma organização de parágrafo com base nessa estratégia de causa e consequência para que você consiga aplicar toda vez que você for escrever a sua redação. E esse passo a passo é dividido em 4 etapas, sendo a primeira responder a seguinte pergunta: por que esse tema é um problema? Não se esquecendo que todos os temas das últimas edições do Enem foram problemas vividos pela sociedade. Então você vai se perguntar: por que o tema do tabagismo é um problema vivido pela sociedade? A resposta dessa pergunta vai te levar à base do seu argumento. Por isso, é muito interessante que você responda essa pergunta 2 vezes, já que você vai escrever na sua redação 2 parágrafos argumentativos. Colocar no seu texto 2 parágrafos argumentativos é importante para fortalecer o seu texto dissertativo argumentativo e também para que ele não fique só dissertativo, para que ele também tenha sinais de texto argumentativo. Depois de responder a pergunta por que esse tema é um problema, que vai te levar aos possíveis motivos do problema existir, você vai tentar pensar, baseado nessa resposta, em algum repertório sociocultural que pode ser relacionado a esse tema. Por exemplo, ainda falando sobre a questão do tabagismo, eu posso utilizar dentro da minha redação o filme 101 Dálmatas, já que dentro desse filme existe uma personagem principal, que é a Cruella, que aparece frequentemente fumando. E aí eu posso problematizar o fato da personagem principal aparecer muito frequentemente fumando, a questão de que esse filme é um filme infantil. Então, qual é o exemplo que está se dando para as crianças daquela época, já que é um filme produzido pela Disney? E aqui vai uma dica importante. Se você não conseguir lembrar de nenhum repertório para relacionar com esse tema, você vai responder novamente o passo 1, porque esse tema é um problema, e a partir dessa resposta você vai tentar pensar em outro repertório. Você vai fazer essa etapa até que elas estejam costuradas e você consiga ter uma resposta para cada um desses passos. E o terceiro passo é procurar os possíveis responsáveis pelo problema, já que todo problema pode ser responsabilizado por alguém. Pode ser que o tema tenha mais de um responsável. Na maioria das vezes é isso que acontece. Mas em cada parágrafo você vai tentar responsabilizar um órgão específico. O governo é um órgão que pode ser constantemente responsabilizado, já que dentro da Constituição ele se compromete a oferecer saúde, educação, transporte, segurança, moradia, lazer e etc. para a população, e nem sempre esses serviços são ofertados de forma igualitária e de forma completa para todos. Então você sempre pode relacionar ao governo ou a algum outro órgão, os pais, os responsáveis, a família, o governo, enfim. Busque os possíveis culpados para esse problema existir, mas nunca acuse.
O governo é o culpado. Nunca coloque uma frase tão incisiva na sua redação. Sempre opte por relativizar um pouco, dizendo: o governo pode ser responsabilizado e por aí vai. Por fim, você vai dizer quais são as consequências desse problema existir. Como essa questão impacta na vida das pessoas no dia a dia delas? O que elas perdem sem esse direito que elas têm ser reservado para a vida delas? Como isso pode causar prejuízos para a população a curto e médio prazo? Você vai pensar nessas respostas sempre tentando dar exemplos práticos, porque assim, seguindo essa estrutura, o seu argumento vai ser coerente, organizado e, consequentemente, fortalecido. E para te ajudar a escrever cada linha da sua redação, não só dos parágrafos de desenvolvimento, mas também da introdução e da conclusão, eu tenho um curso de redação em que eu te ensino o que você deve pensar em cada parte do seu texto. Quais informações você deve colocar, quais repertórios podem ser usados, o que você precisa pensar para escrever a sua própria redação. E dentro desse curso você vai aprender como escrever o seu texto com estratégia, além de contar com um suporte individualizado em que você pode tirar todas as suas dúvidas comigo. Garanta sua vaga, não perca tempo e se matricule clicando aqui no link da descrição. E se você tem mais alguma dúvida sobre como construir os seus parágrafos de desenvolvimento e como fazer um argumento forte, não deixa de colocar aqui nos comentários qual é a sua questão para que eu consiga fazer mais vídeos sobre esse assunto e te ajudar. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!